Palpite gratuito da segunda-feira, green, da terça, green, da quarta, green. Da quinta ainda não sei porque o jogo tá rolando, tá? Mas tem que respeitar o cabeçudo. Se você quiser pegar o palpite gratuito para os jogos desta sexta-feira, você tem que fazer só uma coisinha. Dá o like nesse vídeo aqui e deixa um comentário. E claro, né? Tem que se inscrever no canal, a comunidade que mais cresce de apostadores no Brasil. Rumo aos 300 mil inscritos, vamos direto às análises dos jogos desta sexta-feira. Vou começar com a análise do nosso primeiro jogo aí. Temos um clássico português, o Porto, enfrentando a equipe do Sport. Mas antes de fazer essa análise, eu quero que você comente aqui se você sabe que camisa de time é esse. Comenta aqui qual é o time dessa camisa que eu tô usando. Primeira vez também que eu gravo com essa camisa, assim como foi ontem com a camisa do Flamengo, né? Mas vamos lá, galera. Porto e Sport. A minha melhor análise para esse jogo seria mercado de cartões, só que o mercado de cartões ainda não abriu, nem o de cartões, nem o de faltas. Esse clássico, especificamente, tem muita probabilidade de cartões, então fiquem atentos para quando abrir mercado de cartões, a linha acima de 5.5, se tiver numa odd acima de 1,70 vale a pena, tá? Até porque cartão vermelho conta como 2. Mas, já que temos aqui outros mercados abertos, vamos trabalhar com ele. Porto contra Sport, a minha análise é mais de 7.5 escanteios. A linha tá boa de 1.32, ideal para você juntar com outro jogo. Cabeçudo, mas eu queria fazer individual. Então aqui você pode subir a linha um canto acima e ir para mais de 8.5 cantos no odd de 1.55. Essa é a análise para esse grande clássico que eu queria trabalhar mercado de cartões, tá? O nosso segundo jogo, temos campeonato alemão, o Bayern de Munique em casa, enfrentando a equipe do Werder Bremen. O Bayern marcou um ou mais gols em 90% dos últimos 10 jogos, marcou o primeiro gol em 8 das últimas 10 partidas, marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 e teve gol no primeiro tempo em 90%. Do outro lado, um Werder Bremen que marcou um ou mais gols em 90% e também teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 100% das últimas 8 partidas. Aqui temos um padrão de gols no primeiro tempo para as duas equipes e é onde justamente eu quero trabalhar. Ó. Aqui eu estou no jogo de Bayern de Munique contra a equipe do Werder Bremen, coloquei aqui primeira metade, que é o primeiro tempo, e a minha análise é para mais de 1.5 gols no primeiro tempo, odd de 1.64. Dos últimos 10 jogos do Bayern de Munique, isso aconteceu em 70% das partidas. Vejo valor nessa operação, mais de 1.5 gols no primeiro tempo do jogo do Bayern de Munique. E detalhe aqui que os gols não são apenas do Bayern, é a soma dos gols do Bayern com a soma dos gols do Werder Bremen. Então vamos torcer aí já para 1-1 ou um 2-0, o que a gente precisa é de mais de 1.5 gols no primeiro tempo. E que inclusive é o palpite gratuito do Cabeçudo para essa sexta-feira, Bayern de Munique em casa enfrentando a equipe do Werder Bremen. A minha análise, mais de 1.5 gols no primeiro tempo da partida, odd de 1.64, coloquei aqui uma unidade de 2.000 para um possível retorno de 3.280. Toda vez que eu trago o palpite, eu trago também as seguintes observações. O jogo é apenas para maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade. Isso daqui é para a gente se divertir, beleza? A gente vem de uma semana aí maravilhosa, cara, maravilhosa. Os nossos palpites gratuitos nessa semana tá simplesmente assim, perfeitos. Vamos tentar pegar mais um green nesse jogo do Bayern de Munique. Vamos para o nosso terceiro jogo, o campeonato italiano, a equipe do Como enfrentando em casa a equipe da Juve, a equipe da Juventus. Duas equipes aqui que está bem presente over gols. Ó. No Como, mais de 1.5 gols em 100% das últimas 10 partidas. Na Juventus, mais de 1.5 gols em 90% dos últimos 10 jogos. A equipe do Como, apesar de ter subido agora e está ali na 15ª colocação, é uma equipe que ataca muito. Uma linha boa para vocês também procurarem quando estiver mais próximo do horário do jogo é finalizações do Como na partida. Se tiver a linha ali acima de 8.5 finalizações, já vejo como interessante, mesmo o jogo sendo contra a Juventus. Mesmo o Como enfrentando as grandes equipes da Itália, eu já vi essa linha bater na grande maioria dos jogos, tá? Então fica bastante atento. O Como que já marcou 27 gols em 23 partidas, ou seja, é um time que marca gols em praticamente todos os seus jogos. A Juventus está ali, ó, na 5ª colocação, 40 pontos. Se vencer, passa a equipe da Lazio e entra na zona de Champions League. A equipe da Juventus marcou
39 gols em 23 jogos, marca quase 2 gols por partida. E aí a minha análise para vocês é over goals. A gente tem duas opções. Trabalhar o mais de 1.5 gols no odd de 1.35 para você trabalhar com outro mercado ou outro jogo, uma aposta múltipla, ou você pode trabalhar o mais de 2 gols. Cabeçudo, não consigo entender qual é a diferença de mais de 1.5 e mais de 2. Mais de 1.5 é o seguinte, se bater 2, bateu a operação. Mais de 2, se bater 2, o dinheiro é devolvido. Para bater o green, precisa bater mais do que 2 gols. Só que a diferença é que devolve caso saia 2 gols, que é diferente do 2.5. Para esse jogo, sinceramente, prefiro trabalhar o mais de 2. Ele é um pouco mais safe do que o mais de 2.5, porque tem a possibilidade de devolver o valor colocado na operação, beleza? Então, para esse jogo aí de Como contra a Juventus, mais de 2 gols na partida. Vamos agora de Copa da Inglaterra, também conhecida como FA Cup. Temos o Manchester United em casa enfrentando a equipe do Leicester. Jogo válido aí pelas 16 avos de final. Ou seja, quem ganhar aqui se classifica para as oitavas da FA Cup. O United, que teve aí menos de 3.5 gols nos últimos 4 jogos, é um time que está numa sequência bem negativa. Vou falar para vocês aqui, ó. Dos últimos jogos do United, perdeu de 2-0 para a equipe do Crystal Palace em casa. Foi o último jogo do United. Aí vinha de 3 vitórias, uma pela UEFA Europa League, 2-0 fora de casa contra o time da Romênia. Aí tinha ganho do Fulham por 1-0 e tinha ganho do Rangers. Mas pelo campeonato inglês, misericórdia. Perdeu de novo em casa para a equipe do Brighton. Só que joga contra a equipe do Leicester, que essa sim tá muito mal. Tomou 4-0 do Everton. Ganhou do Tottenham na casa do Tottenham. Aí depois perdeu pro Fulham, perdeu pro Crystal Palace, perdeu pro Aston Villa, perdeu pro City, perdeu pro Liverpool, perdeu pro Wolverhampton, perdeu pro Newcastle. Assim, duas equipes bastante irregulares. Mas essas duas equipes têm algo em comum, que é o número de cartões na temporada. As duas têm batido aí uma média de 3.5 cartões por jogo. Não individualmente do time, mas da partida. E geralmente quando essa linha está muito bem alinhada, ela vem ali com a odd de 1,40, 1,45, que é o que não aconteceu. Ó. Cartões para esse jogo, mais de 3.5 cartões no odd de 1,87. Ou seja, está com a supervalorização de acordo com os números e estatísticas das duas equipes, e ainda mais se tratando de um jogo eliminatório. Geralmente, jogos eliminatórios têm uma certa tendência de ter um número maior de cartões, porque é um jogo onde tudo se define e o cara não está muito preocupado com a próxima fase. Ele quer que o seu time classifique e dá a vida para isso, tá? Minha análise aqui para esse jogo de United contra Leicester são mais de 3.5 cartões no odd de 1,87. E temos clássico na França, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Mônaco. É um clássico, já foram os dois times que disputaram aí a ponta do campeonato durante muito tempo, juntamente com a equipe do Lyon. E as equipes estão aqui, ó. O Mônaco é o terceiro colocado com 37 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, estaria dentro da próxima Champions League. O Mônaco, que vem aí enfrentando certa dificuldade nas últimas temporadas, essa temporada está melhor. Qual é a minha análise para esse jogo? É mercado de cartões. Galera, eu tô falando de um clássico. Geralmente, clássico, a linha de cartões vem acima de 4.5 ou acima de 5.5. Só que para esse jogo, a linha é de 3.5 no odd de 1.75. Lembrando que cartão vermelho conta como 2. Galera, isso aqui tá muito interessante. Se você tiver alguma dúvida de fazer a entrada do dia no mais de 1.5 gols no jogo do Bayern no primeiro tempo, essa daqui seria uma alternativa interessante. O que eu não indico jamais para vocês é juntar os palpites. Tem gente que pega os palpites dos 5 jogos, aí junta, bate 4, não bate 1, o cara ainda tem a coragem de comentar aqui: ô cabeçudo, tomei head naquele jogo do Lille, tomei head no jogo do PSG. Cara, você tá juntando as operações. Se fosse para juntar, eu trazia aqui para vocês uma múltipla e não análises individualizadas. Então, não adianta você querer ficar pegando odds de 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes, todas as vezes que você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Então, as análises são individuais. Não junte os mercados, as cotações,
as entradas diferentes, cada uma na sua, beleza? Para esse jogo de PSG e Mônaco, mais de 3.5 cartões. Encerrando aí mais um vídeo de análise, gratidão a cada um de vocês que ficou comigo até esse finalzinho. Obrigado, viu, galera? A galera que geralmente fica até o final do vídeo, eu pedi no vídeo anterior para poder comentar só o nome assim, final, para eu saber quem é que estava me acompanhando aqui até o final. Gratidão, obrigado de verdade, tamo junto. Final de semana tem análise para você. Hoje vai dar Pedro Feitosa.